Vamos lá, o nosso assunto nessa aula de hoje é sobre fisiologia do estômago, dando continuidade ao assunto que estávamos em mastigação e deglutição, para dar sequência, então, ao estômago e duodeno. Bom, eu trouxe para vocês, para falarmos um pouquinho melhor sobre a mucosa do estômago. Então, nós temos que conhecer um pouquinho melhor suas estruturas. Como vocês podem ver aqui, nós temos aqui no início já a zona cárdia ou o esfíncter cárdio. Então, o alimento desce aqui exatamente do esôfago, se vocês estão lembradas, né, da aula passada. Então, nós temos, vejam, várias estruturas, várias diferenciações celulares dentro desse estômago. E essa curvatura aqui a gente chama de zonas de corpo. E aqui onde o alimento, ele é o alimento mais antigo, né, que a gente ingere e fica depositado. Nós temos aqui as pregas gástricas, que são as rugas, exatamente assim que nós chamamos mesmo. O canal gástrico, e aqui nós temos, visto de uma outra forma, que eu vou apresentar daqui um pouco, várias artérias, várias veias mesogástricas. Nós temos o esfíncter piloro aqui, que é a saída do estômago para o duodeno, e nós temos essa zona pilórica, que é muito importante também, que esse alimento ele fica um pouquinho mais de tempo armazenado. Por que a professora está falando isso para vocês? Porque uma das funções do estômago é o armazenamento, ok? Então, vamos lá. Uma das funções do estômago, então, é justamente o armazenamento, né? Ele liga o esôfago ao duodeno, então, esse armazenamento dos alimentos, ele é temporário. Então, nós sabemos que nos alimentamos, e esse alimento vai ficar um determinado tempo ali, e ele vai liberando aos poucos até o seu total processamento no intestino. No estômago ocorre a produção do suco gástrico, marcado pelo pH ácido e pela presença de várias enzimas, entre elas a pepsina e a lipase. É nele, no estômago, que ocorre a quebra, né, ou a diminuição do tamanho, tanto da proteína como dos lipídios. É ali que começa toda essa função digestiva, para o término dessa função no intestino. Tudo bem? Misturar os alimentos com as secreções ácidas ou enzimas digestivas até a formação do quimo. Eu falei para vocês na aula passada a transformação desse alimento. Bolo alimentar, quimo, quilo, até a evacuação. Isso a gente também vai falar de forma específica quando entrar no assunto do intestino, do duodeno e intestino propriamente dito. No intestino ocorre o esvaziamento, né, do quimo, do estômago, para o intestino delgado, e é uma sequência compatível com a digestão. Não ocorre a digestão completa, ao contrário do que se pensa. Não ocorre a digestão completa no estômago. Essa digestão, ela se inicia, sabemos que na boca, né, com a saliva, e ela passa para o esôfago e assim por diante, chegando ao estômago e ao intestino. Então precisa todo esse processo, mas a digestão ela não ocorre de forma integral no estômago. Tudo bem? Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês terem a noção, justamente como eu estava falando, de um outro aspecto do estômago. Como eu queria poder estar perto para poder desenhar isso para vocês e mostrar de uma forma mais real, né? Como a gente está acostumada a falar do estômago de forma mais real, é tão mais fácil, mas a forma melhor que eu pude encontrar agora foi essa. Então, aqui a gente consegue imaginar a peça cirúrgica, né? E é exatamente isso que a gente vê quando está presente numa cirurgia.
né? O que a gente chama aqui de aumento maior, a curvatura gástrica maior, né? E aqui está o estômago ali escondidinho, né? Se vocês notarem aqui, nós temos o fígado, e é exatamente isso que ele fica encaixado. Né? Nós temos o fígado nessa parte, e aqui o estômago alojado no abdômen, ok? E aí nós temos aqui o esôfago abdominal. Eu acho que eu comentei na aula passada, se eu não comentei, mas vale a pena frisar novamente, nós temos aqui a parte cárdia do estômago e essa parte aqui do esôfago, ele quase se confunde com o estômago. Mas e por que é que é tão importante nós termos cuidado com a alimentação e a prevenção da alimentação no que se diz da gastrite, da esofagite? Porque essa superfície aqui do esôfago, ela não está preparada para receber o suco gástrico. Né? As células do esôfago não estão preparadas para receber essa quantidade de suco gástrico. E é por isso que nós sentimos azia, por isso que nós temos desconforto. Por isso não é interessante deitarmos após a alimentação. Aqui já aparece até a estrutura do diafragma nessa peça. Tá? Então, para vocês localizarem bem como é que fica o estômago. Muitas pessoas já acham que já comeu e acabou de ter dor de estômago. Isso realmente pode acontecer, mas quando ela tem toma um grande volume de líquido juntamente com o alimento sólido. Tá? Porque, já vou falar isso para vocês, a diferença do esvaziamento gástrico que ocorre entre o líquido e o sólido, tá? Então, essa peça aqui é justamente para vocês localizarem o estômago, tá? Então, fisiologicamente, o estômago é dividido entre proximal, corpo e fundo, e distal, o outro, tá? Então, tá bem específico aqui. E anatomicamente é cárdia, fundo, corpo e piloro. A gente vai tratar justamente dessa forma aqui: cárdia, fundo, corpo e piloro. Tá? Que nós tratamos muito mais dessa forma na clínica também, quando a gente pega mais os exames, os pacientes, para tratar dessa forma. O fundo, ele situa-se na junção do esôfago e do piloro. Tá? Então, por incrível que pareça, quando a gente fala fundo, ele é mais para cima. Tá? E se vocês notarem aqui, ó, onde que está o antro? O antro, ele está justamente como se fosse mais na saída do estômago. Tá? O canal do piloro está justamente aqui, ó, indo para o duodeno. Tá? E o corpo do estômago, ele é justamente no corpo aqui. Tá? Lembram da figura anterior, ó, curvatura gástrica maior, justamente como estava lá na gravura anterior. Curvatura gástrica menor, aqui também. Tudo bem? A parte cárdia, ou esfíncter cárdia, é um orifício de entrada, que eu já falei para vocês. Né? A entrada do alimento, do esôfago para o estômago. E ela tem justamente essa função de impedir o refluxo gastroesofágico. Algumas pessoas têm o que a gente chama de hérnia, uma hérnia que dificulta esse fechamento com a entrada do alimento para o estômago. E essa hérnia deixa esse orifício meio aberto ou invertido, essa situação aqui, e ocorre um grande desconforto, né, ocasionando o refluxo gastroesofágico. Aqui nós temos a anatomia. Então, só revisando melhor, olha aqui as células e curvaturas que eu falei para vocês, tá? Curvatura maior, curvatura menor, cárdia, fundo, corpo, piloro, região antropilórica, tá? Exatamente como eu frisei. Bom, o armazenamento dos alimentos, como eu falei para vocês, o alimento ingerido, ele é mais recente e fica mais próximo da abertura esofágica, tá? E o alimento mais antigo na parede. Qualquer dúvida que a gente tenha, é só lembrar assim, ó,
que o alimento mais recente, ele fica nessa região aqui, tá? Podendo ficar aqui também. E o alimento mais antigo, ele fica alojado aqui, esperando, é como se ele esperasse na fila para ir para o do rodeio, tá? E aí, o que acontece? Acontece isso que eu vou falar para vocês. Quando o alimento ingerido, ele distende o estômago, ocorre o reflexo vago-vagal. Que, como nós falamos lá, relembrando a parte da deglutição, no sistema gastrointestinal, no sistema digestório, quem comanda isso aí é o tronco encefálico, tá? Então, veja bem, se esse estômago, ele é distendido, ou quando a quantidade de alimento ingerido é muito grande, manda-se essa mensagem para o tronco encefálico, tá? E volta para o estômago, reduzindo assim o tônus, quer dizer, reduzindo o movimento muscular da parede, tá? Então, reduzindo esse tônus, reduzindo a velocidade que essa parede muscular faz, favorecendo com que a parede se distende para acomodar mais alimento até o seu limite. Então, aí a gente já pode pensar, inclusive, no caso da obesidade. Mas então, é exatamente isso que acontece. Quanto mais a pessoa vai acostumando a comer, mais o estômago dela vai distendendo. Porque ele manda uma mensagem para o cérebro, tá? Manda uma mensagem, o tronco encefálico manda uma mensagem de volta, tá? E o estômago vai se distendendo para acomodar mais alimento, tá? Então, para vocês terem uma ideia, pode chegar até 1,5 litro. Mas nós temos na literatura estômagos mega distendidos. Então, precisa prestar bastante atenção nisso. E aqui está exatamente isso que eu falei para vocês. Então, no tronco encefálico, nós temos desde aqui, eu trouxe já tudo, né? Determina a constrição da pupila, estimula a salivação e a lacrimação, e aí nós temos toda aquela questão que eu já falei para vocês da mastigação. Mas nós temos os outros órgãos também que são comandados, né? Determina a constrição das vias aéreas, reduz os batimentos cardíacos, e aí, desse lado, eu estou falando do nervo glossofaríngeo, tá? E aí, todos os nervos do tronco encefálico. E a outra parte aqui, eu já estou falando de toda a estimulação das secreções e as cadeias simpáticas, tá? Nessa parte do cérebro, do tronco encefálico, eu estou falando no nervo vago, ok? E aqui eu estou falando da cadeia simpática. Então, vocês vejam como todos os órgãos e todas as secreções são estimuladas pelo sistema nervoso. Então, somos todos comandados, né? E aí nós temos aqui, veja a parte do estômago, né? Estimula a digestão, estimula o pâncreas a liberar insulinas e dilata os vasos sanguíneos no intestino. E aí nós temos toda a parte relacionada ao tronco encefálico. E aí nós temos a cranial, cervical, torácica, lombar, sacral, da cadeia simpática, com toda a estimulação da secreção da adrenalina, noradrenalina pela medula adrenal, estimulação da produção e liberação da glicose, tá? Isso aqui vale a pena a gente, se Deus quiser, logo, logo poder rever tudo isso aqui junto. Mas é bem interessante para a gente ter convicção de que todos os nervos, né, todo o sistema nervoso, aliás, ele comanda os nossos órgãos, a produção e a liberação de enzimas, de secreções, tá? E comanda todos os nossos sentidos. As secreções gástricas são as principais. Os pepsinogênicos, tá? Os pepsinogênios, eles por si só, eles não são nada, né? A gente já vai falar um pouquinho mais, mas eles por si só, eles não são nada. Eles são células isoladas, mas eles precisam da ação do ácido clorídrico,
tá? O ácido clorídrico também são células parietais, o muco são células secretoras de muco, o bicarbonato ficam presos ao muco, o bicarbonato mais o muco faz o efeito de proteção no estômago, e o álcool e os anti-inflamatórios diminuem toda essa proteção. Tá? As células secretoras de muco, que revestem toda a parede do estômago, apresentam os dois tipos de glândulas tubulares. A glândula oxídica ou glândulas gástricas, o ácido clorídrico, o pepsinogênio, o fator intrínseco e o muco. Esses são fatores de proteção. Tá? Então, o estômago, ele precisa ter o fator de proteção, mas ele também sofre o fator de agressão. Isso é importante que vocês saibam. Quando ocorre esse desnível muito grande e o fator de agressão, os fatores de agressão, como álcool, fumo, alimentação desregrada, estresse, invade essa outra parte, né, dos fatores de proteção, como ácido clorídrico, pipsinogênio, fator intrínseco e muco, que se dão as doenças do estômago, ou que se dão todas as doenças relacionadas aos fatores digestivos, enfim. E aí nós podemos citar vários, né? E a glândula pilórica com muco e hormônio gastrino. Então, eu trouxe aqui a secreção das glândulas oxídicas ou parietais. Então, para vocês terem uma ideia, as células, né, epitélio da superfície, as células mucosas do colo, secretam muco, tá? Esse muco é muito importante para a formação, principalmente do quimo, né? Então, as células oxídicas parietais secretam ácido clorídrico e o fator intrínseco, que nós sabemos que é a proteção, uma das funções é proteção do estômago, tá? E as células pépticas principais secretam pepsinogênio, é uma enzima inativa, como eu falei a vocês, é como se ela estivesse isolada, inativa. Mas ela precisa da ação do ácido clorídrico para a formação da pepsina, né, que se torna uma enzima ativa. Vamos lá? E aqui eu trouxe a parte de histologia, tá? A parte de histologia do estômago, que é o que eu estava falando para vocês. Isso é a mucosa oxíntica, tá? Então, no fundo, na cárdia, esfíncter esofágico inferior, piloro, antro, e aí temos exatamente a exemplificação aqui. A mucosa, a glândula muscular da mucosa e submucosa. E aqui vamos para essa parte. E aí vocês podem exemplificar exatamente o que está aqui, ó. A verde é a célula regenerativa. A cor-de-rosa, a célula mucosa do pescoço. A amarelinha, a célula mucosa superficial. Essa aqui, como se fosse uma forma diferente, mais dentadinha, né? Essa aqui é a célula parietal oxíntica. Essa azul, a célula principal, e essa é a célula endócrina. Tá? Então, exatamente como está aqui, eu ilustrei dessa forma para vocês entenderem. Tudo bem? E aqui está de forma mais exemplificada, né? O epitélio simples cilíndrico não ciliado, tecido conjuntivo, a glândula gástrica, lâmina muscular da mucosa e a tela submucosa. E aqui as células, ó, a célula mucosa que secreta muco, a mucosa do colo, a parietal, tá? E o fator intrínseco, a célula principal que secreta pepsinogênio e a célula G, que secreta o hormônio gastrina. Exatamente assim que elas são representadas. Para exemplificar como o trato gastrointestinal num todo,
né? Nós só falamos, a professora está falando de forma separada, né? Mastigação, daí deglutição, esôfago, estômago. Mas aqui eu quis exemplificar, já para vocês pensarem no trato gastrointestinal como um todo. Quando a gente fala de glândulas ou de secreções, enzimas, mas por que a gente fala dessa importância? Quando nós estamos falando já de digestão, nós já estamos pensando que esse alimento vai entrar. Né? Nós estamos falando lá dos alimentos da mastigação, nós estamos falando dos alimentos sólidos, pastosos, líquidos, nós estamos falando que eles precisam de muco, eles precisam ser lubrificados, as proteínas precisam ser degradadas, tudo isso para vocês é muito conhecido. E esses alimentos vão precisar ser excretados. Então, por que eu quis colocar aqui que o trato gastrointestinal, ele de forma geral, ele secreta água e íons, ácido pelas células parietais, o bicarbonato é pelo duodeno, o ácido clorídrico é secretadas pelas células do intestino delgado, desculpa, não é ácido clorídrico aqui, são secretadas pelas células do intestino delgado, as enzimas digestórias, glândulas salivares, pâncreas, estômago e intestino delgado. E o muco, células mucosas no estômago e células caliciformes no intestino. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Justamente para vocês pensarem como um todo. Tudo bem? Eu acho que essa eu já repeti. Tudo bem? O fator hormonal, acetilcolina, então a estimulação parasimpática, o pepsinogênio, já citei ele para vocês, mas é células pépticas, o ácido clorídrico, células parietais, o muco, o ácido clorídrico, células parietais também, e esse aqui para frisar mais um pouquinho, porque o pepsinogênio não tem atividade digestiva, ele é inativa, mas com a presença do ácido clorídrico, o pepsinogênio é clivado e transforma-se em pepsina, tá? Para iniciar a digestão de proteínas. Tudo bem? E as regulações, né? A regulação das funções do trato gastrointestinal. Contração e relaxamento da musculatura lisa e dos esfíncteres. A gente já falou como a secreção de enzimas para a digestão, a regulação como um todo. Então, o trato gastrointestinal, ele secreta água e eletrólitos, ele possui células reguladoras e reguladas no trato gastrointestinal, intrínseca, e reguladoras fora do trato gastrointestinal, extrínseca. Então, uma coisa que nós não podemos esquecer é justamente isso aqui. Se nós tivermos qualquer enfermidade afetada pelo sistema nervoso central, nós vamos ter prejuízo no trato gastrointestinal também. E aqui eu trouxe um resumo disso que eu acabei de falar. Regulação neural no trato gastrointestinal, no simpático e no parasimpático. No simpático, relaxamento da musculatura da parede, contração dos esfíncteres, estimula a secreção salivar. Que foi exatamente o que eu falei agora para vocês. Se nós tivermos enfermidades neurológicas, doenças que afetem o paciente de forma neurológica, Alzheimer, complicações de AVC, cirurgias neurológicas, nós podemos ter relaxamento ou contração excessiva de esfíncteres, estimula ou diminui a secreção salivar, problemas digestivos, contração ou relaxamento demasiado da musculatura da parede do trato gastrointestinal. Então, por isso que nós, enquanto nutricionistas, precisamos conhecer, sim, as enfermidades que o paciente está, e nós precisamos, sim, conhecer os sinais e sintomas, como os exames que esse paciente possui. Né? Então, no hospital, a gente trata muito o paciente, a gente é solicitada para ver os pacientes com enfermidades neurológicas e saber
ler, saber interpretar os exames que eles têm, né? Então, eu costumo dizer para vocês que falei esses dias ainda, né? Como eu gostaria de estar perto de vocês para poder compartilhar um pouquinho dessa experiência. Por isso que eu quis criar aquele grupo para a gente poder estar compartilhando. A gente vai sentar e vai comentar um pouquinho nossos estudos, né, de alguns exemplos dos pacientes que a prof tem e teve por aí. Fisiologia do sistema digestivo, também eu coloquei aqui, fiz uma síntese, né, para vocês terem noção do que a gente está falando. Isso aqui já é, eu acredito que já é bem conhecido, a gente já falou alguma coisa de digestão bucal, de deglutição, de digestão estomacal, e mais tarde a gente vai falar da digestão intestinal. Eu coloquei o pH do estômago, eu acredito que vocês tenham isso também, mas é para relembrar, tá? Por que eu bato tanto nisso e falo tanto da digestão de proteínas? Porque hoje nós temos, não só falando em fisiologia, mas hoje nós temos uma vertente muito grande aí da ingesta excessiva de proteínas e muitos profissionais, além de nutricionistas, nessa corrente aí. Então, nós precisamos conhecer, vejam bem, o pH do estômago é de 0,9 a 2, tá? No estômago, não podemos esquecer que é liberado o suco gástrico, que ele é mucoproteção, tá? Então, nós temos que ter atenção a isso. Alguns pacientes, algumas pessoas apresentam deficiência de pepsina, tá? Lembra quando lá atrás eu falei para vocês, pepsinogênio é inativo. E se não tiver presença de ácido clorídrico, não vai gerar pepsina. Mas nós precisamos saber se essa pessoa produz ácido clorídrico ou não. Ou se ele suporta a quantidade de ácido clorídrico que ele produz ou não. Então, algumas pessoas são assintomáticas ou são muito sintomáticas, com a presença de pirose, azia, eructação, vômitos. Então, para nós tratarmos esse paciente, ele precisa sim passar por um médico gastroenterologista. Então, temos que ser conhecedoras dos sinais e sintomas dos pacientes que estamos tratando. Precisamos conhecer o pH do estômago, precisamos saber dos exames desses pacientes, porque saber se ele tem má digestão ou não nos diz nada, mas precisamos saber se ele está consumindo aí uma grande ingestão de proteínas e quais as enzimas que ele tem deficiência ou não, né? Então, fica um recadinho aí. A renina faz parte da coagulação das proteínas do leite e o alimento transformado em quimo, tá? Então, não vamos esquecer disso aí. Entrando um pouquinho no esvaziamento gástrico, o esvaziamento gástrico, né, e a gente trata ele por EG, durante ele, o quimo, ele é como expulso do estômago para o duodeno, mas ele é influenciado por alguns parâmetros. E aqui eu vou falar de forma bem prática para vocês. O principal parâmetro para quantificar o esvaziamento gástrico é o tempo, ou seja, a metade do conteúdo gástrico pode ser esvaziado dividido por 2. Um dos parâmetros é esse. E as características do esvaziamento gástrico de líquidos e sólidos, eles são diferentes. Isso é meio óbvio, né? Os sólidos são esvaziados praticamente de forma linear. Por quê? Porque eles precisam ser triturados, né? Eles alteram sua viscosidade e aí vai depender do quê? Vai depender do ácido clorídrico, vai depender das enzimas, vai depender do muco, do fator intrínseco, de todas aquelas características de proteção, tá? No estômago. E aí eles são redistribuídos da porção proximal para a distal do estômago.
O esvaziamento gástrico de líquidos, ele acontece de forma exponencial e depende da diferença de pressão do estômago para o duodeno. Tem mais uma coisa que é muito importante, eu acho que eu falei lá atrás para vocês. Se a pessoa consome ao mesmo tempo líquido e sólido, líquido e sólido, e vai mastigando, e vai tomando, e vai mastigando, e vai tomando. Isso também depende muito, tá? O esvaziamento gástrico, ele depende muito como vai acontecer. E aí vai depender lá atrás, quando eu falei para vocês, daquela, da dilatação do estômago, tá? Os líquidos, eles deixam o estômago em jatos. Então, é muito bom a gente pensar justamente isso, como que a gente vai comendo e como é que a gente vai tomando, né? E o movimento, ele é coordenado pelas contrações antro-piloro-duodenais. Então, veja bem, a quantidade de agressão que a gente faz, né, que nós fazemos com o nosso estômago dessa forma. E aqui a gente pode notar bem o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, nós temos os quimiorreceptores duodenais e nós temos os hormônios gastrointestinais. E aí a gente pode notar aqui, ó, o estômago, nosso estômagozinho, às vezes eu falo estômaguinho e estômagozinho. E ele tá aqui, ó. Ele tá pela boa aqui, ó. Ele não tá cheio. Se ele tivesse cheio, eu já tava, né, chamando o Hugo. Mas ele tá aqui pela boa. Então, veja bem, é como se, lembra que eu falei para vocês, esse mais antigo tá aqui, mas esse aqui já foi triturado, o alimento já foi triturado, já teve ação e tudo mais, né? Mas ele precisa ser esvaziado. Então, veja bem, os hormônios gastrointestinais são a secretina, a colicistocinina, o peptídeo, né, e a gastrina, tá? Ele vai se receber todos esses como eu falei para vocês, o que ele está aqui, ele vai receber a influência do quê? Do ácido, das gorduras, aminoácidos, peptídeos, né? E esses hormônios, eles vão atuar e vai fazer esvaziamento gástrico. Ele sofre também o estímulo duodenal, que provoca a inibição hormonal do esvaziamento gástrico. Então, veja bem, não vai depender só do que vai sofrer aqui no estômago. Vocês já sentiram aquela sensação, depois de alimentar-se, não só do estômago inchado, estufado, mas é como se o que tivesse no intestino tivesse uma pressão ao contrário, como se quisesse voltar alguma coisa? Pois é, exatamente isso. É o estímulo duodenal que provoca essa inibição hormonal do esvaziamento gástrico. É como se ele não deixasse o estômago esvaziar. Tá? E por isso que tem esse esfíncter na saída do estômago, porque senão seria um rebuliço total, a gente costuma dizer. Seria melhor eu nem falar o que iria acontecer. Seria uma volta daquilo, uma ida para lá, uma volta para cá, né? Então, nós temos esse estímulo duodenal que provoca essa inibição hormonal do esvaziamento gástrico. Tudo tem sua hora. Por isso que nós não somos como determinados animais que vão comendo, sem parar, esvaziando, comendo, esvaziando. Senão nós seríamos uma bexiga que estava enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando. Então, temos sim a quantidade a ingerir, temos os fatores protetores, temos a ação dos hormônios gastrointestinais, mas nós temos também o estímulo duodenal que provoca a inibição hormonal desse esvaziamento gástrico. Ok? Então, não é simplesmente comer e esperar a hora de comer. Então, nós não vivemos para comer. Nós temos que ter o tempo próprio para isso, né? Então, o que eu coloquei lá atrás, controle neural do trato gastrointestinal, nós precisamos do componente intrínseco do sistema nervoso, né? E o componente extrínseco, inervação simpática e parasimpática. Isso aqui é o que resume o que a prof estava falando para vocês. O controle intrínseco são os plexos nervosos próximos ao trato gastrointestinal, iniciam reflexos curtos, reflexos mediados pelo sistema nervoso, tá? E o controle extrínseco, reflexos longos vindo de dentro ou fora do trato gastrointestinal.
tá? Essa é a mesma gravura que eu passei ali para vocês, para não esquecerem, por favor. E uma coisa que eu vou deixar aqui, o texto tá um pouco cheinho, mas ele serve como lembrete, tá? O controle do esvaziamento gástrico, ele é controlado pela secretina, pela colicistocinina e pela gastrina. Isso é muito importante, tá? Porque a secretina, ela faz isso. Quando o quimo ácido chega ao duodeno, existem os quimiorreceptores que estimulam a secreção dessa secretina, que contrai o piloro e provoca a liberação do suco pancreático para tamponar a solução. Que é exatamente o que eu estava falando para vocês. Porque senão ia ser uma ida do quimo e uma volta daquilo que não teria que voltar. Tá? E a colicistocinina, quando o quimo rico em lipídios chega ao duodeno e é secretado. Além de contrair o piloro, estimula a produção de suco pancreático e a contração biliar, relaxamento do esfíncter Oddi, que libera bile, emulsificando as gorduras e facilitando a ação das lipases. E a gastrina, quando o quimo rico em proteínas chega ao duodeno e ela é estimulada a gastrina, que promove a contração do piloro. No estômago, a gastrina é secretada para estimular a secreção do ácido clorídrico. E aqui, eu coloquei isso aqui, essa gravura, justamente para a gente pensar no que eu havia falado para vocês, né? Na próxima aula, a gente vai falar dos problemas do esvaziamento gástrico. Quais são os problemas, quais são as interrupções, quais são os fatores que afetam o esvaziamento gástrico, e aí, lembra que a prof estava falando, ó, o quimo tentando ir e a pressão tentando, fazendo ele voltar. E aí ele tentando ir, mas tem secreções tentando, fazendo ele voltar. E uma pressão fazendo ele tentando voltar. Então, nós temos várias situações que podem estar alterando o curso da digestão. Nós temos várias situações, várias enfermidades, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês na próxima aula. Então, eu coloquei aqui, continuaremos na próxima aula, com problemas no esvaziamento gástrico, relacionados ao duodeno, absorção e excreção. Ok? Eu acho que por hoje é só, acho que já falei bastante para vocês, mas eu vou postar lá. Beijinho, minhas queridas, é isso. E vamos lá daí para nossas dúvidas, ok?